Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Hoje eu quero trazer para você é, uma história que envolve duas mulheres que elas tiveram a mesma ação para poder sair do estado em que elas estavam de depressão, de tristeza, de ansiedade, de incertezas. Elas estavam envolvidas num contexto muito difícil, sendo mulheres, e elas precisavam sair daquele momento que elas estavam. Deixa eu ajeitar um pouquinho essa câmera aqui. E talvez você já conheça essa história. Se você ainda não conhece, a referência bíblica que eu quero trazer para você hoje está lá no livro de Ruth, e conta a história. Talvez a gente leia a Bíblia, talvez a gente tenha esse contato diário com a Bíblia e a gente não se atenta para certos detalhes. O bom da Bíblia é que ela não esconde nada. O bom da Bíblia é que ela conta tudo para a gente, conta os defeitos, conta as qualidades também, conta como que a pessoa resolveu sair daquele contexto. O livro de Esté é um livro, por exemplo, que não fala o nome de Deus em nenhum momento ali daquele livro. Porém, Deus ele aparece em todos os momentos, claro que em alguns momentos marcantes, mas Deus não deixa de aparecer. Já o livro de Ruth fala claramente sobre as ações que Deus fez na vida dessas mulheres, e hoje eu quero compartilhar com você isso. Independente do que Deus esteja falando aqui na Bíblia ou não, ele fala através da própria palavra dele, que é a palavra escrita, né? E também fala sobre revelação. E hoje eu estava lendo essa palavra, né, meditando aqui no livro de Ruth, já tinha lido esse livro várias e várias vezes, e Deus, a cada momento que eu leio, ele vai me revelando coisas, e essas coisas que eu quero compartilhar com você. Talvez você já tenha se atentado para isso, talvez não, mas caso contrário, se você ainda não tenha se atentado para isso, preste atenção. Eu sempre conto para vocês aqui a história da minha vida, que eu sempre fui uma mulher que eu nunca acreditei nessas questões psicológicas de ansiedade, depressão, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa. E em dado momento da minha vida, assistam os vídeos anteriores para vocês verem por que eu cheguei nesse nível, que eu estive nesse estado lastimável de ansiedade e depressão. Então, em determinado momento da minha vida, eu tive depressão. Eu tive uma depressão profunda, acompanhada com ansiedade, acompanhada com a síndrome do pânico e também com pensamento acelerado. Então, assim, eu me vi, como diz os antigos, né, pagando com a própria língua, porque eu sempre critiquei, eu sempre debochei dessas pessoas que tinham esse tipo de doença, né, perdão, essas doenças. Então, foi um momento que eu passei por uma grande tristeza na minha vida e fui para dentro do poço, onde lá eu me deparei com todas essas doenças psicossomáticas, e Deus ele me revelou coisas extraordinárias, e hoje eu vivo essa missão para poder trazer para você que primeiro a sua cura depende de Deus, né? A sua cura, ela precisa ser encontrada em Jesus Cristo, para depois você buscar outros recursos, não que o recurso de Deus não seja o suficiente para você. Eu estou querendo dizer que você tem que fazer a sua parte, porque Deus em todo momento ele faz a dele. Mas enfim, para a gente não, né, prolongar muito com essa introdução, o que eu quero dizer para você é que essas mulheres aqui do livro que é a Noemi e a Ruth, do livro da própria Ruth, que foi intitulado com o livro com o nome dela, elas tiveram que fazer a parte delas. Por exemplo, eu quero falar para vocês, Noemi foi para uma terra distante, e como provavelmente não tinha vontade própria naquela época, como infelizmente hoje ainda existem alguns casos assim, ela foi para uma terra distante, uma terra de Moabe, onde existiam os moabitas, que depois você vê lá como que foi que surgiu essa terra de Moabe, né? Era uma terra que vivia em pecado, adorando outros deuses, e para lá ela foi com seu esposo, obrigada, creio eu, né? Porque ela não tinha vontade própria, junto com seus filhos também. Chegando lá, o marido morreu, primeiro morreu o esposo, depois os filhos morreram. E ela se deparou com as duas noras lá, creio eu que ela poderia ter ficado em Moab, né? Só que nesse interim ela ouviu dizer, provavelmente de notícias que pessoas falavam, né, naquela época, que a cidade de Belém, da qual ela tinha vindo com o esposo, estava prosperando de novo, estava tudo dando certo para lá. Mas eu quero fazer uma observação aqui para você, que mesmo a gente, eu estou falando
para vocês em questão do que eu vivi, né? Mesmo às vezes a gente sabendo que o ambiente lá na frente, o ambiente externo, as coisas, as situações externas estão favoráveis, que elas podem mudar, a depressão, ela é uma situação tão complicada que ocorre dentro da gente, que a gente não vê saída, a gente não tem vontade de se locomover, a gente não tem vontade de sair do lugar, pelo contrário. Eu estou falando das coisas que eu passei. Minha vontade era ficar só dentro do meu quarto, não comer, não ter contato com ninguém, absolutamente ninguém, só que isso era impossível, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que me alimentar, e mesmo estando nesses ambientes, eu estava assim, hoje, eu analisando as coisas que passaram comigo, eu provavelmente era uma companhia insuportável, porque o meu semblante era triste, a minha fala era triste. Então, assim, eu se tivesse a oportunidade de viver com a pessoa como eu na época, eu não viveria, porque na verdade eu queria demonstrar uma alegria que por dentro eu estava totalmente triste. Então, era mais ou menos o que estava acontecendo com Noemi. Ela estava num momento deplorável da vida dela, amargurada, tanto que ela, né, uma passagem aqui, deixa eu ver se eu vejo para você, ela se intitula como Mara, né, que o nome dela não é mais Noemi, é Mara, de amargura. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo achar, depois você procura aí para a gente não perder o nosso tempo, tá? Então, ela está amargurada, mas mesmo assim, ela sai do lugar onde ela está. Essa passagem eu quero falar com você. Está aqui no capítulo 1, versículo 6, que fala o seguinte, olha: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com suas noras. Ela teve uma ação. Ela teve que sair do lugar porque ela provavelmente saberia que já estava sem esposo, né? Entenderia que estava sem esposo, estava sem os filhos, estava com duas mulheres dependentes dela, tanto que uma fica e outra vai. E o que ela pensou naquele momento, né? Deixa que eu vou sozinha, que ela está acompanhando, ela está indo, e as noras estão indo junto com ela, e elas falam: olha, eu vou sozinha, fiquem vocês aí, voltem para suas famílias, voltem para os seus deuses. É que eu quero fazer um adendo para dizer para vocês, né? Como que é importante a gente testemunhar o tempo todo, independente da situação que a gente esteja passando. Pensa numa mulher que perdeu o esposo, não num futuro muito distante, perdeu os dois filhos também. E o que que faz com que Ruth queira ir com ela para a terra de Belém, né? O testemunho que essa mulher deu o tempo todo. Provavelmente Ruth presenciou ali muitas coisas que ela que, que ela entendeu o seguinte: que Deus é esse que essa mulher serve? Que essa mulher perdeu tudo que ela tinha e ela ainda continua sendo fiel a ele. E, naturalmente, né, que nós sabemos dessa passagem, quando elas estão indo em direção à terra de Belém, ela dispensa as duas, e uma vai e a outra fica e vai com ela, que é a Ruth, e a história que eu vou contar para vocês, de um paralelo da ação das duas. Noemi, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, ela teve teve que fazer esse movimento. Ela teve que sair do lugar onde ela estava, porque ela sabia que ali era um lugar de morte, era um lugar onde ela teria aquelas lembranças da família dela, né, do esposo e dos filhos, e ela teve que sair daquele lugar. E chegando lá, né, indo um pouco mais para frente, elas chegam nessa cidade, né, amarguradas, tristes, sem esposo, é, é, financeiramente desfavorável, provavelmente chegaram para morar na casa de parentes, estavam totalmente desamparadas, mas Deus não as desamparou o tempo todo, né? Eu sei disso e você também. O que aconteceu comigo, eu tinha a sensação de desamparo, eu tinha a sensação de que estava sozinha, e Deus, ele o tempo todo, ele me amparando, me dando forças, e eu cheguei até aqui para contar essas histórias para vocês. Enfim, Noemi estava lá, naquele lugar, e ela instruiu Ruth a fazer algumas coisas, mas eu quero compartilhar com você uma passagem que está aqui, que eu marquei para você, logo no capítulo 2. Depois você confere aí, não deixa de conferir a sua Bíblia não, tá?
Ruth fala o seguinte para Noemi: deixe que eu vá até as plantações. Isso aqui foi a primeira ação que Ruth teve. Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. A primeira ação que Ruth teve, ela estava igualmente a Noemi, né, se sentindo amargurada, envergonhada, né? E assim, ela teve que agir, não teve para onde ela fugir. Depois, ela teve uma segunda ação. Aqui eu quero compartilhar com você também, que está no versículo 6, que fala assim, olha, quando os funcionários de Moabe observam ela colhendo lá as espigas e eles falam a seguinte frase para Moabe, olha, é, e assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Ela trabalhou ali, o que dá a entender que ela estava trabalhando desde cedinho, aquela hora ali era mais ou menos até o meio-dia, quando Moabe chega para poder saber o porquê que ela estava ali. Aquela mulher diferente, que ele não conhecia aquela mulher, né? Provavelmente ele conhecia todas e ela estava ali trabalhando. Ela não parou de trabalhar. Ela sabia que aquilo ali, ela tinha que arrumar um jeito de sobreviver e ajudar a sogra dela também. E aqui eu marquei a terceira ação que Ruth teve, está no versículo 17, que fala assim, ó, e assim que Ruth catou as espigas no campo, até de, perdão, calma, vamos de novo, ó, e assim Ruth catou as espigas no campo até a tarde, depois debulhou os grãos das espigas que haviam apanhado, e ela ficou ali, depois que ela catou todas as espigas, ela foi debulhar para poder levar ele debulhado até Noemi. Então, ela trabalhou o dia inteiro, ela não ficou parada, mesmo sabendo da condição dela, ela não ficou parada. E a quarta e a última ação que Ruth teve, está aqui no versículo 23, que fala o seguinte: ó, assim, Ruth trabalhou com as empregadas, isso aí já estava se estendendo dias e dias. Trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando ali com a sogra. Então, o que eu quero trazer para você hoje, depois você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Ruth, eu quero trazer para você hoje o seguinte: vamos dizer que aconteceu algo com você, por isso que você me acompanha, por isso que você me assiste aqui, aconteceu algo na sua vida, assim como aconteceu algo na minha vida também. O que nós não podemos, de forma alguma, é ficarmos parados. Primeira ação que nós temos que ter, foi a primeira ação que Noemi teve, e junto a isso, a Ruth também teve junto com ela, foi reconhecer que quem resolveria o problema dela era Deus. Porque a Noemi estava numa terra que não era a terra natal dela, e ela reconheceu que existia salvação, que existia esperança no lugar onde ela tinha vindo. E lá ela poderia ser acolhida novamente, mas Ruth não, ela não tinha conhecimento de nada, ela não conhecia ninguém daquela terra, a não ser a Noemi. Ela conheceu Deus, né? Quem Deus era através de Noemi, por causa do testemunho que ela provavelmente deu durante as perdas que ela teve, e as duas tiveram uma decisão. Noemi de voltar para o seu Deus, né? Para a cidade onde ela tinha saído, porque ela saberia que lá ela encontraria pessoas que poderiam ajudá-la. E Ruth, confiando no Deus de Noemi, ela foi junto com ela. A primeira ação que nós temos que ter, a primeira ação que eu tive quando eu tive depressão profunda foi voltar para os caminhos do Senhor. Na verdade, eu nem falo voltar para os caminhos do Senhor, porque eu acho que eu nunca estive. Eu nunca estive nos caminhos do Senhor, porque eu sempre fiquei em cima do muro, ficava lá, ficava cá, ficava lá, ficava cá. Então, somente depois que aconteceu esse problemaço comigo, foi que eu realmente conheci Jesus Cristo, né? Igual o livro de Jó fala, que antes eu conhecia, de ouvir falar, agora eu conheço face a face, né? Então eu também não conhecia o Senhor Jesus, eu só conhecia ouvindo as experiências das pessoas. Eu estava convencida de que Jesus, que Deus ele estava em mim, né? Que eu estava sendo aquela pessoa seguidora, aquela cristã fervorosa. Na verdade era tudo aparência. Só a partir do momento em que eu tive esse sofrimento, que eu tive esse baque, que eu tive essa destruição
emocional e espiritual também na minha vida foi que eu conheci Jesus. Então, depois daí, o que que a gente faz, né? O que que a gente faz com essas informações todas? Ah, Jesus é maravilhoso, me ajudou, me curou, me salvou. Tanto que Jesus, em todos os momentos, a maioria das vezes que ele fala sobre quando ele cura as pessoas, ele fala: vá e não peques mais. Vá, faça uma ação. Você tem que ir fazer uma ação. E essa ação foi que eu fiz. Eu tive que fazer várias coisas, eu tive que buscar ajuda, eu tive que ver quem era a minha rede de apoio. Eu não podia ficar e não tinha como eu ficar parada, não tinha como eu ficar de braços cruzados, porque eu precisava me alimentar, eu precisava viver, sem força, sem coragem. Minha vontade era só de ficar dentro de casa. Então, assim como Noemi, mesmo em meia dor, Ruth também, junto com ela, e eu também passei por isso. Nós, né, muito mais elas do que eu, né, cada uma no seu tempo, vamos dizer assim, né, eu tive meu tempo, elas tiveram o tempo delas lá, mas nós decidimos ter uma ação, decidimos sair daquele lugar. Claro que não foi fácil para elas, não foi fácil para mim, não será fácil para você também. Mas com esse vídeo que eu estou fazendo para você aqui hoje, eu quero te mostrar que independente do que você esteja vivendo agora, talvez você esteja me assistindo aí em cima de uma cama, como várias vezes eu assisti muitos vídeos, muitas e muitas vezes, em cima de uma cama, eu só queria ficar, a maior parte das vezes que eu me encontrava, quando eu percebia isso, eu estava deitada na cama, vendo vídeos de pessoas que tinham superado a depressão, como que elas conseguiram fazer isso e numa ação esmagadora elas tiveram que se movimentar, porque não tem como você sair dessa situação estando parada, não tem como você sair dessa situação sentada numa cadeira esperando chover, que não vai chover na sua horta. Você tem que se movimentar, você tem que fazer a sua parte. E como, você pode me perguntar, Roberta, como que eu faço a minha parte? Primeiro, a primeira ação que você tem que fazer é reconhecer que somente Jesus Cristo pode curar, de fato, essa dor que você está aí. Essa dor que dilacera o nosso coração, que a gente acha que nunca vai passar, por meu caso também, e quando eu estava achando que estava passando, eu tinha medo de voltar para aquele lugar. Então, a primeira ação que você tem que fazer é reconhecer que somente Jesus Cristo pode te curar de fato. Com isso, eu não quero dizer que você não deva procurar ação profissional, ajuda profissional, conversar com amigos, ter o seu momento com você mesma, você procurar se ver como mulher de Cristo, como mulher que Cristo quer que você seja, não uma mulher qualquer, uma pessoa qualquer. Saber a sua verdadeira identidade em Cristo, porque não adianta você querer fazer alguma ação onde Cristo não seja o centro, porque infelizmente o que eu posso te dizer é que você vai voltar a sentir a depressão. Isso eu estou te falando com base nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu já atendi, em pessoas que eu convivo. Muitas pessoas falam que tomam remédio há muitos anos, que tem depressão há muitos anos. Eu estou falando para você que depressão tem cura, sim, e essa cura está em Jesus Cristo, mas você tem que fazer a sua parte também. Eu sempre falo nos meus vídeos, até ficou desgastado isso, mas eu gosto sempre de falar. Cristo me ajudou 100% e 1% foi da minha própria ação, né? E eu sempre falo também, essa conta não bate, ou é 99 ou é 101. Mas foi isso que aconteceu comigo, tá? Essa conta aí é uma conta que eu fiz na minha cabeça, porque sem ele eu não estaria aqui falando para você. Eu tive pensamentos, né, de morte, e foram ações fortes, ações, influências demoníacas que teve na minha vida. E eu estou falando isso para você porque realmente eu passei, não só no mundo físico, não só no mundo almático, mas também no mundo espiritual. Eu tive muitos ataques, eu tive muitas opressões, retaliações, e nisso o Senhor, ele me ajudou, assim, em primeiro lugar. Se não fosse ele, eu não estaria aqui para falar para você. E eu tive que fazer a minha parte também. Eu tive que estudar, fazer cursos, eu tive que estar em lugares, estar em certas companhias que me fizeram bem. E hoje eu acho que é isso que eu tenho para falar para você. Né? Eu não posso me estender muito, nem falar muito para você, faz ou não faz isso. Essa é a minha dica, a minha sugestão, meu conselho do fundo do meu coração. É que você, se você está nesse estado aí de depressão, né, você reconheça que o Senhor é o único que pode tirar você desse lugar e depois você busca ajuda. Pode ser através de vídeos, como eu fiz também. Eu fui pedindo Deus para colocar pessoas no meu caminho, e Deus foi colocando.
e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu fui curada da depressão. E eu quero dizer para você, não desista da sua vida, que Deus tem um ministério maravilhoso nas suas mãos, você vai ajudar mulheres, talvez com a sua história. A minha história pode ser diferente da sua, o que fez com que eu entrasse em depressão. Mas o que eu tenho para te dizer é que a tristeza, quando é profunda, não importa nenhum motivo, né? A gente quer sair dali. Talvez a sua história tenha sido totalmente diferente da minha, mas o que eu quero dizer para você, tem jeito, tem solução. Não pense em sair desse mundo sem ser com a permissão de Deus. Você entendeu o que eu estou falando para você agora? E peça a Ele para te direcionar para o lugar certo, para as pessoas certas, mas começa por aqui, ó. Essa aqui é a minha Bíblia. Eu tenho outras, mas eu gosto muito dessa. Começa por aqui, começa a ter intimidade com o Senhor, começa a buscar saber o que, que Deus quer para a sua vida. E depois você vai para o plano de ação, que eu tenho certeza que Ele vai te guiar para você saber o que você vai fazer, assim como Ele guiou Ruth, assim como Ele guiou Noemi, assim como Ele me guiou, Ele vai guiar você também. Amém? Em nome de Jesus, eu desejo que você absorva essa mensagem no seu coração e saiba que tem solução sim, e essa solução se chama Jesus Cristo. Amém? Eu encontro com você no próximo vídeo. Tchau, tchau.